Coisa muito importante. Não importa tanto saber se muitos vão se converter ou não. O que importa de verdade saber é se você será convertido ou não. Jesus está trazendo a mim e a você para dentro dessa questão nesta noite. Porque se tem uma coisa que a gente até hoje insiste diante de Deus é ficar orando: Senhor, eu sei que muitos serão perdidos, eu sei que muitos serão salvos. Quer orar pelos campos missionários? Ore, você tem que fazer isso. Mas faça isso depois de orar por si mesmo. Nós temos a mania de nos excluir das questões diante de Deus. E a gente só se inclui na hora de pedir coisa. Senhor, eu quero carro. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero namorado. Senhor, eu quero casar. Estou ficando velho. E as coisas vão sempre assim. A gente se inclui quando é interesse pessoal. Mas quando as questões necessariamente nos levam ao aprofundamento da nossa relação com Deus, às vezes a gente quer falar do outro e quer ficar de fora. Jesus aqui ele está repetindo o mesmo tipo de fala do começo do capítulo, em que as pessoas foram questionar Jesus. Olha, um monte de Galileu morreu, caiu a torre, um monte de gente. Ele fala o quê? Depois você lê lá o comecinho do capítulo 13. Olha, vão procurar saber se vocês estão bem, se vocês estão salvos. Ele tira o foco dos desastres que estavam sendo mencionados e coloca o foco de novo em cima dos interlocutores. Ele aqui faz a mesma coisa. Ele lá no começo do capítulo 13, ele manda que aquelas pessoas parem de falar dos outros e vão se arrepender. É por isso que Jesus responde que muitos, em oposição ao poucos que o homem pergunta, ele responde: muitos procurarão entrar, mas não vão conseguir entrar. Jesus continua sem responder, mas ele já vai dando indícios a partir de coisas que aquele homem talvez conseguisse compreender. Resumo da ópera aqui, nesse trecho. O mais importante não é se muita ou pouca gente será salva. A questão que está em baila aqui nesse texto é uma questão de vida ou morte. E a questão é: você será salvo? Essa é a questão. O problema fundamental da nossa espécie não é matemática para contabilizar salvos e perdidos, mas é o que se faz com o pecado que está enraizado no coração da nossa espécie até o momento que Cristo se encontra conosco. Esse é o grande dilema da nossa vida. Jesus então prossegue. Dos versículos 25 até o 28, ele fala que para os iníquos, para os impiedosos, será impossível ser salvo. E de novo, ao invés de especular, ao invés de abstrair, Jesus vai para uma coisa bem prática. E ele responde tudo o que responde a partir de agora, porque ele está falando para uma plateia de judeus. Se ele estivesse falando para gregos, se ele tivesse feito uma viagem para Roma, estivesse falando para os romanos, ele teria que explicar o que ele falou aqui. Mas ele estava falando para gente que entendia o que ele falava. É por isso que ele faz uma analogia no versículo 25 com a própria arca. Ele fala da porta que se fecha, depois que fecha não abre mais. Os judeus que ouviram aquilo entenderam na mesma hora, porque eles conheciam a história de Noé. Opa, tem alguma coisa estranha, porque todas as vezes que eu vou lá à sinagoga, todas as vezes que o patriarca da minha família conta as histórias da Torá, do Antigo, da literatura do meu povo judeu, eu ouço falar de Noé, da arca, e de como em um dado momento a porta foi fechada, ela não se abriu mais e quem ficou do lado de fora morreu. O mestre, o rabi, deve estar falando da mesma coisa agora. As pessoas faziam analogia. Os versículos 26 e 27 falam claramente de tradições rabínicas. E aqueles homens ali também entenderam tudo que Jesus estava falando, sem problema algum. Jesus não nos deixa sem compreensão da verdade. Quando ele chega para aqueles homens e fala dessa forma, ele está gerando neles a compreensão da verdade. Exatamente o que ele faz comigo e com você até hoje.
ele faz com que nós entendamos a verdade, porque quando o Evangelho é pregado, o Espírito de Deus é aquele que faz com que as pessoas compreendam não apenas o que é narrado, como a profundidade espiritual daquilo, de tal forma que o nosso coração é balançado pela verdade de Deus, e nós podemos aí sim tomar a decisão com base no que foi ouvido, lido, pregado, recebido no nosso coração a partir da iluminação do Espírito de Deus. Aí sim nós temos mudança. Aí nós temos mudança. Nós falamos anteriormente de manhã sobre a questão do caráter, sobre várias coisas que acontecem. Isso acontece depois que a palavra de Deus é entranhada no nosso ser. E por isso é que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Tá? Se eu pudesse selecionar uns pedaços da palavra de Deus, eu só ia escolher o que fosse bom, humanamente falando, para mim. Mas eu não posso, toda ela é palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso é que se Jesus fosse falar a mesma verdade para outra plateia, ele teria que ter falado diferente. Mas ali ele fala sem nenhum problema. E ele completa com isso a sua advertência aos que estiverem fora do reino de Deus. Porque no final desse trecho ele também falou algo que aqueles judeus entenderam e que nós precisamos entender hoje. Aqueles que estiverem fora do reino de Deus estarão depois num lugar em que haverá choro e ranger de dentes. Eles entenderam isso também. Eles compreenderam isso. O problema é que, pelo que nós lemos aqui na Escritura, nesse trecho, parece que isso não comoveu aqueles corações. Eles ouviram, entenderam, mas aquilo não gerou verdade no seu coração. E aqui está um perigo, principalmente quando nós nos aproximamos de uma comunidade de fé e começamos a andar sistematicamente nessa comunidade de fé, sem que tenha acontecido transformação de coração. Alguns atos nossos podem ser modelados. Nós gostamos. É uma família inteira que passou a gostar de andar com a gente. Ele gosta de estar conosco. O marido gosta de vir com as crianças, porque ele tem a expectativa de que as crianças ali vão ter uma criação melhor. Vão conhecer uma religião boa. Vão ter amigos de famílias equilibradas. As pessoas não fazem, geralmente não fazem bullying com os filhos dele na igreja. Ele fica feliz com isso. As coisas agradáveis estão no entorno da igreja. E ele vai ficando. Ele, a mulher, os filhos vão ficando. Entendem até o que é pregado, mas aquilo não comove o seu coração e não há transformação naquelas vidas. Nos nossos dias isso é muito comum. As pessoas ouvem do amor de Deus, ouvem até do castigo eterno, quase ninguém mais prega que no final haverá choro e ranger de dentes para quem estiver fora do reino de Deus, mas essa é uma verdade da Escritura. Ouvem até isso, mas elas não se arrependem, elas entendem, elas, puxa vida, que coisa horrorosa, né? Que coisa ruim. Vai ser difícil para quem estiver lá. Os outros, sempre os outros, como esse homem da pergunta. O Senhor Jesus nesta noite está nos chamando para que nós sejamos inseridos nas questões. Ele não quer que nós fiquemos do lado de fora. Dá uma palavra boa para isso aí. Pensando, né? Do lado de fora. Oi? Sim, excluídos. Do lado de fora, excluídos. Que só vem uma palavra que não está adequada aqui. Tergiversando. Mas qual é a palavra mais comum para isso? Não sei. Bom, deixa para lá. Entenderam, né? Tergiversar. Tá? Esse é o verbo adequado. Mas eu não sei, agora me foge um sinônimo agora.
Mas enfim, você está lá fora, preocupado com o que está acontecendo com os outros, mas não com você. Aqueles judeus estavam vivendo exatamente dessa forma, nos tempos de Jesus. E a advertência para eles serve para nós hoje também. Tradição não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Andar de bem com a vida na igreja não salva ninguém. Ser filho de crente não salva ninguém. O papai era crente dessa igreja, vovô era daqui e meu bisavô fundou essa igreja. Ele botou, tem uma Bíblia enterrada ali, foi ele que botou. Isso e nada é a mesma coisa. Tá? Se você é pregador, se você prega de camisa assim ou de toga, faz a mínima diferença. Se a sua igreja tem ar-condicionado ou não tem, a mínima diferença. As coisas externas não fazem a mínima diferença. E ademais disso, o Senhor não quer que nós também sejamos coisa externa. Ele quer que nós sejamos interiores dessa discussão no nosso coração. Ele quer que nós nos perguntemos: eu sou um dos salvos? Haverá um momento em que o Espírito Santo colocará uma marca em você e que você terá certeza absoluta. Isso não é jactância não, porque a palavra de Deus diz que é assim. É o Espírito que por uma paz que não se apaga da sua mente, das suas percepções, colocará em você uma certeza absoluta da salvação. A partir desse momento, tranquilize a sua vida. Mas até lá, pergunte-se, Senhor, pergunte ao Senhor, Senhor, meu coração, eu preciso dar algum passo? Será que eu não entendi? Será que eu estou vivendo como aquele homem que queria saber se muito ou pouca gente ia ser salva? Eu quero saber, Senhor, como é que eu estou? É a isso que o Senhor está nos chamando. Até que no final, Jesus, no finalzinho desse trecho, chega com uma pérola, uma coisa inesperada, que eu botei aqui no subtítulo aqui para mim: a chegada dos estranhos no ninho. Porque Jesus está percebendo que aqueles homens estão ali com cara de paisagem olhando para ele, não sei como é que era. Ele está explicando, está falou da porta, falou de elementos rabínicos, ele deu todas as dicas e todo mundo lá olhando para ele com cara de aé. Aí ele fala: olha, tem uma coisa, no final vai chegar gente que não tem nada a ver com vocês, que vai tomar o lugar de vocês. E ele estava naquele momento quase que numa profecia escancarada, aberta, falando da igreja que seria inaugurada pouco tempo depois. Ele estava falando de mim e de você. Gente que vem do norte e do sul, do oriente e do ocidente, que iria tomar lugar à mesa, sem ter sido chamado lá atrás, agora chega e toma lugar à mesa. E agora talvez aquele homem comece a entender, talvez sejamos poucos aqui, mas vai chegar gente por aí que eu não sei de onde vem, e que vai se sentar à mesa, gente que vai ser salva. Jesus anuncia esse trecho inesperado para os judeus. Eles tinham uma coisa que judeu abominava, era alguém falar da possibilidade de alguém se relacionar com Yahvé, o Deus deles, sem que fosse natural deles. Eles tinham pavor disso. E essa é uma fala em que Cristo abre uma parte das cortinas do templo, não do templo ainda, do templo, e parece que ele abre uma janelinha no templo e está dizendo para as pessoas: olha, do outro lado dessa cortina do templo, é como se eu quase estivesse mostrando para vocês como vem gente de toda raça, tribo, povo, nação, multidões incontáveis como a areia do mar. É como se Jesus estivesse falando isso, porque em outros trechos da Escritura nós temos essas informações. Gente de toda procedência que chega diante do Senhor. E isso nos ensina que o Senhor é maior que tudo,
mas na nossa horizontalidade. A igreja de Cristo é maior do que cada um de nós, individualmente falando. E nós estamos inseridos nesse contexto grande, cujo número eu não conheço. Eu posso hoje perguntar ao Senhor de novo: Senhor, seremos poucos ou seremos muitos? Mas eu não tenho mais autoridade a partir de hoje, dada pelo Senhor, de perguntar: serão poucos ou serão muitos? Eu preciso me inserir nessa questão. Eu não fui chamado para ficar de fora. Não é gentilício, não é matemática, não é geografia, não é natureza, não é caráter, não é nada disso. É simplesmente um monte de gente chamada pelo Senhor, lavada no sangue do Cordeiro, que vai compor o número dos santos. A nossa pergunta é: eu estarei lá? E a palavra de Deus diz que nós temos essa resposta. A confirmação do Espírito no seu coração. E é tão interessante que aquele homem perguntava dos outros, mas a certeza só é dada para você, não é dada para mais ninguém. Eu não consigo saber se ninguém aqui é salvo. O Senhor só confirma por seu Espírito o selo da salvação no coração do próprio crente. Eu só consigo perceber se eu tenho essa confirmação. Mas eu não sei de ninguém mais aqui. Nós precisamos nos questionar a respeito disso. E nas próximas meditações vocês vão falar de vida cristã, vão aprofundar. Mas deixe-me falar uma coisa para vocês: não adianta falar de espiritualidade sem salvação, senão vai virar misticismo. De manhã fizemos isso e eu peço diante de Deus que façamos novamente agora. Que consultemos o nosso coração. Que oremos agora por nós mesmos. Senhor, eu preciso orar, entregar a minha vida em tuas mãos e saber o que tu tens no teu coração a meu respeito. E talvez alguns de nós aqui ainda não tenham percebido a confirmação do Espírito Santo em seu coração. E eu não quero dizer com isso que você não seja um salvo. Quero dizer que talvez você viva numa verdadeira esquizofrenia, perguntando-se pelos cantos: será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Qual é a evidência da minha salvação? Eu creio, mas será que é isso mesmo? Como é que isso funciona? E eu queria orar hoje, agora, por dois motivos. Por aqueles que eventualmente tenham dúvidas e dúvidas sinceras sobre a salvação. Porque ainda é noite aceitável. Mas também orar por você, que é filho de Deus, mas que vive nessas demandas da sua mente, com dúvidas não a respeito da salvação, mas dúvidas a respeito da confirmação da sua fé. Vamos orar? Vamos inclinar a nossa mente, a nossa fronte. Vou silenciar só um pouquinho e depois eu oro com vocês.
Senhor Deus, exaltado seja o teu santo e bendito nome. Fazemos a primeira oração neste momento. Algumas pessoas, Senhor, podem ter chegado a este lugar sem saber exatamente quem era o Senhor. E nós falamos ao longo deste dia que o Senhor está aí. O portão está aí. O caminho está aí. E o nosso pedido é que tu conduzas essas pessoas até o caminho estreito. Que o Senhor não permita que ninguém saia deste retiro sem conhecer ao Senhor como único e suficiente Salvador. Esse é um pedido que nós fazemos como igreja do Senhor aqui reunida. O segundo pedido, Senhor, que nós fazemos é pelos teus filhos, já lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas que vivem algo que é natural que nós vivamos durante uma fase da nossa vida, que é não saberem exatamente se tem a confirmação da parte do Senhor no seu coração. Eu peço a Ti, ó Deus, sobre todos os Teus santos neste lugar, revela no íntimo do coração o senhorio do Senhor, o selo do Teu Santo Espírito, e faz, ó Deus, com que no lugar da angústia, da inquietação, esteja a paz de Cristo. Traz a Tua santa e bendita paz sobre todos os que aqui estão, e que todos aqueles que já Te conhecem como Salvador descansem nas promessas do Senhor. Assim, ó Deus, traz equilíbrio, traz emoções equilibradas, e que esses meus irmãos todos juntos possam viver a alegria de terem um pertencimento declarado de Cristo Jesus. Acalma, abraça os corações, é como nós oramos agora em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês.